Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a emoção do medo no autoconhecimento, tá? Então, eu vou compartilhar muito da minha experiência, muito do que eu estou vendo, tá? Muito do que vejo nas pessoas, nas limpezas que eu já fiz, tá? E aí eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, essa emoção do medo, esse sentimento do medo, tá? Então, bom, vamos lá. Meu nome é Rose, trabalho com terapias, com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional. Ela limpa as emoções que nós reprimimos no dia a dia, desde sempre, desde a concepção, a gente armazena emoções e aí a gente vai reprimindo essas emoções. Trazemos bagagens de outra vida para vivermos para curar algumas experiências que nós deixamos para trás. Então a gente vai curar e aí, de acordo com essas emoções negativas, a gente atrai essas situações e pessoas. E aí a gente resiste às situações, nega, culpa, julga, condena. Então, a ferramenta EFT, ela pega a cena, a que você tem uma cena de dor, de trauma, de abuso, de assédio, de traição, de rejeição, de abandono, que você tem na sua memória, você traz a cena, você olha para a cena, avalia a cena, se você está dentro, se você está fora, se quanto mais dentro e quanto mais colorido você tiver na cena, mais carga emocional negativa contém nela. Aí a emoção, ela vai estar sempre no seu corpo. Qual é a emoção que você sente ao lembrar dessa cena? Tem pessoas que não querem nem se lembrar de tamanho medo que sente ao se deparar com a cena. Ou medo, ou raiva, ou ódio, ou culpa, entende? São emoções muito profundas e estão todas alojadas no corpo. Tá? Então, quando você faz a limpeza de uma cena, em uma hora você já limpa tudo, sozinho, ou você pode entregar para o terapeuta. Você limpa essa cena e aí o seu corpo é o primeiro a receber o benefício, que ele vai ficar mais leve. Toda aquela emoção negativa que estava contida na cena, ela vai, a palavra certa é transmutar, mas eu falo limpar, gente. Então, vai limpar, você vai ficar mais leve. Quando você lembra da situação, aquela energia densa, ela foi transmutada, tá? Que estava naquela cena de dor, de trauma, de abuso, de assédio que você viveu. E no final, na cena, na mente, a hora que você olhar para ela, no final dela, você vai se distanciar, assim, ela vai ficar cinza, e aí a outra pessoa que estiver na cena, se for um assédio, um abuso, traição, seja o que for, quem for estiver na cena, o final dela, você vai dar para ela o perdão natural. Vai fluir um perdão você, entende? Porque você vai falar, vai descrever toda a cena, tocando nos pontos, tá? Primeiro, você olha para a cena, gradua a cena de 0 a 10, qual a intensidade dessa emoção, dê um nome para essa emoção que ela está no corpo. Ah, é um ódio muito grande, uma raiva muito grande. Olha para a cena na sua mente, você está dentro? Aí você vai fazer a frase de preparação 3 vezes, mesmo que eu esteja olhando para essa situação, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai fazer 3 vezes a frase de preparação, olhando para a cena. Aí você vai tocar nesses pontos aqui no topo da cabeça, no final da sobrancelha, aqui, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula e na altura do sutiã. Você vai olhar para a cena e vai limpar ela todinha. E vai falar do que estava acontecendo nesse dia. Você vai contar a história ou a emoção que você sente ao olhar para ela no corpo. Qual é a emoção? Você falar os dois. A emoção que você está sentindo e a história que está acontecendo. Ah, naquele dia, aquela fulana chegou até mim, ela me agrediu, fiquei com muita raiva. Como que está sendo agora? Você está olhando para ela? Ah, ela está bem nervosa. Aí você vai fazer 3 rodadas, vai parar, observa a cena, aí você recomeça de novo, mesmo que ela ainda esteja um pouco nervosa, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você vai fazer essa frase de preparação, a segunda rodada, e você vai fazer 3 vezes e olhar a cena como está. Se a emoção que tiver em você estiver muito densa, principalmente para quem está começando, ela é mais densa, mais pesada mesmo, demora um pouquinho mais, mas para muita gente o máximo é uma hora, o máximo. Aí você vai olhar para a cena na segunda rodada,
ela tá bem, mas ainda tá um pouco colorida a cena. Aí você termina, fala, mesmo que eu esteja olhando para essa cena, qual é o sentimento que você sente? Ah, eu sinto um pouco de tristeza, uma pontinha de tristeza. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Olha para a cena e vai descrevendo, vai falando tudo de negativo. Só tem que ser frases negativas que você está sentindo ao olhar para a cena. Por que negativo? Porque você está limpando, você está desabafando aquilo que você está vendo ali na cena. O contexto ali, o que está acontecendo na cena? Quem são as pessoas? Qual é o assunto? Como que você reage diante dessa pessoa? Como que essa pessoa está te olhando? Tem perfume? Tem gosto? Tem cor? Tem música? Tem uma frase que essa pessoa falou? Tem uma palavra que essa pessoa falou? Tem algo que você falou para essa pessoa e se arrependeu e dói em você? Você disse algo para essa pessoa onde você se arrependeu? Então, vai falando, eu falei isso, eu me perdoo, falei isso para essa pessoa, eu falei isso para essa pessoa. Qual é a emoção que você sente ao lembrar disso? Aí você vai tocando nos pontos até isso se dissolver em você. A emoção vai ser dissolvida, transmutada, você vai ficar em paz com você. E quando você fica em paz, você deu perdão natural não só para outra pessoa, como para você mesma, entende? E esse é o final da limpeza. É a paz que você sente ao relatar essa cena para você mesma. E quando você olhar para essa pessoa, você vai ter paz. Você não vai mais culpá-la, não vai mais condená-la, porque você já deu perdão natural. Você tirou toda a carga emocional contida na cena. Ah, Rose, eu fiz essa limpeza emocional, mas ainda continuo com raiva. É porque existe outras cenas a serem curadas, tá? Então tem outra cena que você viveu com essa pessoa e aí você precisa limpar. Experimente fazer isso para você ver a paz que reina em você e nessa outra pessoa. Você pode dar o perdão absoluto e viver um amor incondicional, se você limpar todas as cenas de dor que você viveu com essa pessoa. Você pode conseguir isso com os pais, tá? Trabalhe, limpe em você todas as emoções de culpa, de medo e principalmente pena. O sentimento de pena que a gente tem muito pelos pais, cura isso em você, vai limpando isso em você devagar, 1 hora por dia, entrega para o terapeuta, e aí você vai limpando isso, você vai ficando mais em paz, você vai viver um relacionamento de amor incondicional com seus pais. O que é amor incondicional? Você está livre, você vai experimentar uma leveza ao estar do lado dessa pessoa, entende? Que te deu a vida e veio aqui para esse mundo para te ajudar. Muitas pessoas têm problemas com os pais e eu tive, entende? A gente condenava, eu condenei meus pais num tempo e são pessoas que vêm para nos ensinar, são pessoas que vêm para nos ensinar, tá? Tem uma lição atrás de tudo que foi feito dessa raiva que você guarda, tem uma lição aí para você curar em você, entende? A hora que você curar isso em você, você vai estar no céu, na mente, entende? Não no céu aqui, em outro lugar, no corpo, em outro lugar. Aqui mesmo, nesse planeta, você pode ter a mente no céu. Você vai ter paz, sentir paz quando você fala dessa pessoa, quando você pensa nessa pessoa, tá bom? Você vai viver o céu aqui na Terra, tá? Esse é o perdão natural e absoluto que se dá para outra pessoa ao fazer a limpeza emocional. Mas não é fácil, não é assim do dia para a noite, não é uma semana, não é um mês. É um compromisso que você tem que ter com você mesmo todos os dias. No meu caso, eu tive experiências muito densas, intensas ao nascer. Meu braço se deslocou, foi a primeira experiência. E aí, ao nascer, aí eu já tive experiências de, nossa, uma sequência de experiências aí, até a adolescência. Então, eu fiquei 4 anos limpando, quase 5, e ainda continuo limpando, só que eu posso dizer o quê? Que o maior desafio dessa limpeza emocional é o tema que eu vou falar hoje, a emoção do medo no processo do autoconhecimento. Meu maior desafio para continuar foi a emoção que eu me deparei com a emoção do medo, em várias situações, em várias situações. E entre elas, eu lembro que eu peguei uma cena de, eu não lembro qual cena, porque a gente tem cenas muito pequenas, a gente acaba apagando, tira a carga emocional e a gente nem lembra. Mas eu lembro que eu senti muito medo ao falar dessa cena,
e o meu braço se arrepiava todo, minhas costas se arrepiou toda, meu cabelo, tudo aqui se arrepiou, meu corpo se arrepiou inteirinho de medo ao falar dessa situação. Fiquei com muito medo. E parecia que tinha presença perto de mim, aí que eu me apavorei mesmo, sabe? Mas eu fazendo, eu continuei fazendo, eu não parei. E aí eu fiquei nos 4, 5 anos, 5 anos, termina esse ano, o quinto ano eu conheci em 2020 com o terapeuta, o André, e eu terminei esse ano, ou seja, processos mais densos, mas ainda estou fazendo o Ho'oponopono. E o maior desafio é o medo. É o medo. Eu lembro que tinha outras situações que eu condenei, eu julguei outras pessoas por causa do medo que estava em mim. A hora que eu fui limpando isso, eu fui vendo que o medo estava em mim e não na outra pessoa. Então, essa emoção de medo que está em nós, que está no inconsciente de toda a humanidade, é o que cria a desarmonia, as brigas, as guerras, as separações, os desentendimentos, entende? Aí você passa aqui que eu fazia muito na. Eu agredia, culpava, julgava, condenava a outra pessoa. Porque está tudo na nossa mente. Aí a gente projeta esse medo fora. A gente tem medo. Tem medo. Aí esse medo nos faz ficar separados de Deus, desse divino que está dentro de nós, entende? Dessa luz que habita em nós. A hora que você vai curando esses medos, nas situações que você viveu no seu dia a dia, você vai se aproximando cada vez mais desse divino, dessa essência que é você, dessa consciência que é você. Você se alinha com a divindade, entende? E aí você fica um com Deus. Você passa a ter os pensamentos de Deus. Mas o medo ainda, voltando ao que eu tenho mais o que falar, ele, ele te faz, deixa eu ver, nas situações que você vive, você começa a ver esses sentimentos de medo muito fora, principalmente nos jornais de TV que eu estou vendo, só que eu não estou sentindo, porque eu estou limpando, eu estou entendendo o que eu estou vendo. Você fica mais consciente, como diz Eckhart Tolle, você fica no agora, você fica presente, tá? Por isso que eu falo, na limpeza emocional, no processo do autoconhecimento, o livro do Eckhart Tolle, os dois livros deles, vai te ajudar muito também. Então, quando você vê os jornais de TV sensacionalistas, as notícias, as entrevistas, as coisas que as pessoas falam, elas têm muito medo no inconsciente e acaba projetando isso. E aí, a hora que a gente está assistindo isso, a gente sente um medo dentro de nós. Eu lembro que também uma outra processo que eu limpei também foi das notícias de jornais que eu vi, e era quedas de avião, era quedas de porque passava avião na minha casa, em cima da minha casa tem um aeroporto, e aí eu tinha medo do avião, e eu ouvia muitas notícias ruins de quedas, de pessoas indo embora, sabe? A morte, o medo da morte muito grande, tá? Então, isso é a outra coisa que você pode limpar em você. E a hora que você tem um sentimento também de abandono, você segura as pessoas, quando elas vão embora, você tem medo em soltar as pessoas, porque você se sente sozinha aqui nesse mundo. E aí, a hora que você faz essa limpeza emocional e vai tirando esse medo dentro de você, você vai se alinhando, você vai vendo que você não está sozinho. Você é um com Deus, você é um com tudo que há, você é com o amor divino que existe dentro de você. Aí você se sente mais plena, mais segura, mais confiante, mais em paz, mais alegre. O Eckhart Tolle, volta a dizer, ele fala a alegria do ser, entende? Você fica mais alegre, entende? Você fica feliz, você acorda bem, dorme bem, entende? As situações difíceis passam, vem no dia a dia, vem, mas passa. E tem um outro livro daquela do segredo, que ela quando a gente está no amor, quando a gente está na paz, quando a gente está na alegria, as situações difíceis, elas passam assim, a gente nem percebe, entende? Quero ver o livro aqui. Eu não tenho o nome dela. O livro O Poder, é do segredo lá, tá? Daí você lê ele, tem um trecho dele que fala assim,
Quando você está bem com você mesmo, quando você está feliz com você mesmo, porque essa é a sua verdade absoluta, a felicidade, as situações podem vir, você nem se dá conta dela, elas vão, elas se resolvem por si só, os problemas, entende? E não existem problemas. São situações que chegam e aí você ó, vê, você não vai enxergar nem problemas mais. São situações chegando e você vai arrumando, organizando alguma coisa que tem que fazer e aí pronto. A vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Mas não é fácil assim do dia para a noite. É um processo, é um compromisso que você tem que ter com você mesmo todos os dias. E a emoção do medo, ela faz você ter pensamentos negativos. Esse é o problema, entende? Quando você para de fazer as limpezas, porque você deu voz a um pensamento negativo. Essa ferramenta não funciona, minha vida não vai para frente. É, as pessoas em minha volta, eu lembro que tinha pessoas brigando em minha volta. Aí eu queria desanimar. De madrugada vinha as cenas, eu não estava aguentando mais. Então, vem o cansaço. Então, vem muitas situações de medo para você parar. Esse é o maior desafio do autoconhecimento. E o autoconhecimento é autoconhecer-se. Você vai saber quem você é de verdade, o que você veio fazer aqui nesse lugar. E aí não é para amedrontar, porque o que você vai se deparar é com amor. E o maior desafio do autoconhecimento é o medo. E o medo tem medo do amor. O maior desafio do autoconhecimento é o medo. E o medo tem medo do amor, tem medo do amor verdadeiro, da essência que nós somos. O medo, ele tem medo do amor. A única coisa que você tem que gravar. Então, ele vai criar resistências, ele vai criar pensamentos, ele vai criar situações. Entende? Sabe, pessoas, você já ouviu falar de pessoas que vão para algum lugar ou uma viagem e acontece uma série de situações, são situações que a sua mente cria para você não ir para aquele lugar, entende? Se for algo muito bom para você, entende? Se for algo que vem de Deus mesmo, do amor, né? Algo que é bom para você. Principalmente terapias, quando você tenta entrar nesse processo, você encontra barreiras, você encontra desafios, você encontra obstáculos. Então, é o medo criando isso na sua vida. Eu lembro no processo da limpeza emocional, eu queria contratar um terapeuta, e na hora que eu pensei em contratar, o dinheiro sumiu. Eu já não tinha, porque o dinheiro era algo, um recurso que eu tinha que trabalhar muito em mim por causa das emoções que eu guardava, entende? É tudo emocional, gente. Dinheiro emocional, relacionamento emocional, é tudo emoção. A doença no corpo emocional. Se você tem doenças, passando por doenças no corpo, é emocional. Tudo é emocional. Aonde você vai encontrar isso? Situações que você guarda, armazena, e você não se dá conta que está ali. Você só vai olhar, você só vai se dar conta que está ali a hora que você abrir a cena para você. Entende? Aí você pega uma cena de dor para você ver, uma conversa, algo que você ouviu, que você presenciou, abre ela. Aí você vai falando, você vai sentindo a emoção. Quem vai ser o seu Deus, com D minúsculo, né? Quem vai ser o seu Deus? As suas emoções. Entende? Ela vai ser seu guia. Aonde que é o ponto final dessas emoções? Qual que é o ponto final? É a paz. É a paz que você vai sentir quando você falar sobre isso. Ou então a cena na mente vai desaparecer. Entende? Daí é sinal que você limpou tudo. Você vai limpando, limpando, até que você se alinha com quem você é. O Ho Oponopono é uma excelente ferramenta também. Eu vejo muita gente falar sobre o Ho Oponopono. Eu estou utilizando o Ho Oponopono também. Você pode ir verbalizando o Ho Oponopono. Então, está dirigindo, pegando a estrada, verbaliza o Ho Oponopono incansavelmente. Está caminhando na rua, correndo, põe um bonezinho e vai verbalizando as palavras. Ele vai purificando toda a negatividade que você armazena no seu corpo. Ele é o primeiro a receber o benefício. Você vai ficando mais saudável, mais alegre, mais criativo, mais feliz, que essa é a sua verdade absoluta. É a harmonia, é a alegria, é a paz. Esse é o ponto final, entende? E aí você vai se conectar com tudo que há, as coisas vão fluir, o dinheiro vai fluir, as coisas vão acontecer para você. Só que não pare só no dinheiro que vai chegar na sua vida. Não pare. Tem muito mais aí armazenado.
Tem experiências que você viveu e deve estar contido aí, que você trouxe para viver, deve estar contido aí no seu inconsciente, e você tem que ir limpando, 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 até que a hora que você se encontra com uma paz, a sua mente fica em silêncio, você fica em paz, o seu corpo fica saudável, entende? E aí tudo que você quiser, que você vier, que você veio fazer, você vai ser impulsionado a fazer, vai sentir a vontade de fazer. E normalmente é para ajudar a contribuir com as pessoas. Não precisa ser terapeuta, você pode fazer aquilo que você está fazendo no seu local de trabalho. Mesmo que você esteja como balconista de padaria, trabalhe em posto de gasolina, porteiro de prédio, varredor de rua, seja o que for que você estiver fazendo, loja, trabalho em loja, vendedor de loja, seja o que for que você estiver fazendo, faça suas limpezas emocionais na hora que você estiver à toa, sentado, sem fazer nada, parado ali, no trabalho mesmo. Se estiver parado, vai limpando, purificando para você ver como as coisas vão fluindo melhor para você, vão vindo melhor. Você vai tirando os véus da sua mente, você vai passar a olhar o outro com mais compaixão. Você vai passar o outro, olhar o outro com mais compaixão, com mais harmonia, com mais paz. Vai deixar de julgar, de condenar, de criticar, porque você vai entender por que o outro está fazendo o que está fazendo. E no final de tudo todos nós estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. A gente não consegue fazer melhor porque a gente não tem consciência disso. Isso serve para tudo. Pessoas que roubam, que matam, que fazem, eles têm medo. No inconsciente dele é o medo que está agindo em defesa própria, entende? E vai por aí, vai. É só você purificar, limpar é, o seu inconsciente para você conseguir ver isso. Porque com os olhos que você está vendo esse vídeo, você não vai conseguir ver tão bem. Porque isso que você está vendo agora é o que criou o caos na sua vida. Esses problemas que vocês têm agora é o que está criando o caos na sua vida. Aí isso só vai limpar, dissolver esses problemas, eles só vão embora a hora que você limpar as emoções que você vem guardando. Tudo é dentro de nós, não é fora de nós. Entende? As emoções estão dentro, reunidas dentro. Elas criam o caos. Elas têm inteligência própria, vontade própria, escolha própria, entende? E aí muitas vezes a gente faz escolhas pensando que é bom, vem dessas emoções negativas que acabam nos sabotando, tá? É como se fosse, entre aspas, o nosso diabinho, entende? Aí a gente faz escolhas e a gente acaba mesmo se auto-sabotando. Então, daí, quanto mais você limpa essas emoções, você vai sentir aflorar essas emoções, elas vão se dissipando, os pensamentos vão se indo embora, você vai passar a ter pensamentos mais amorosos, pensamentos de Deus. E aí você vai passar a ver o outro com mais compaixão, como eu disse, e você vai ficar em paz com você e com o outro. Você vai ser orientado, guiado por um amor maior, porque essa é a sua verdade absoluta, e aí você vai fazer sem pensamentos negativos, sem insegurança, você vai entregar o que você tem de melhor aí dentro de você para todo mundo, seja onde quer que você esteja, tá? Mas o medo, ele vai muito mais além. Tudo que você está vendo aí fora vem do medo. Está na mente coletiva da humanidade, tá? Na base ali, a emoção do medo. Livros, eu sempre falo deles. Tá no processo de autoconhecimento, pega os livros de Eckhart Tolle, ele vai ajudar você a se curar. Os livros do O 100, Um Curso em Milagres, é um livro de capa azul, com letras douradas, é um livro grosso. Então, tem pessoas que nas redes sociais, no YouTube, elas dão cursos sobre esse livro. É um livro intenso, de muito amor, tá? Mas faça a limpeza emocional antes de ler esses livros. Tem gente que não consegue nem ler o livro do Eckhart Tolle, tá? Por causa das emoções que elas vêm com pensamento negativo e elas querem te afastar disso, tá? E tem o livro O Poder, da Rhonda Byrne, isso. É o livro O Poder, da Rhonda Byrne, também vem com os dois pés no peito e fala quem você é de verdade. Mas você só vai conseguir sintonizar essas verdades que nós somos por natureza a hora que você dissolvendo essas emoções de medo que estão dentro de você, em situações que você viveu no seu dia a dia. Brigas intensas, revoltas, conversas negativas, diálogos no trabalho, ofensas, traumas.
abusos, assédios, separação, rejeição, carência, entende? Então, todas essas emoções que você tiver no seu inconsciente, pega essa cena, trabalhe ela, em 1 hora com o IFT você consegue, e com o Ponopono você vai verbalizando e você vai sentindo isso em você, tá bom? E, como eu volto a dizer, não é fácil, é a única coisa que vai te fazer parar no autoconhecimento, no processo do autoconhecimento, isso serve para todo mundo, tanto é para mim também. Eu muitas vezes eu quis parar, eu parava um tempo, depois eu voltava, eu parava, é que tinha um propósito para mim, entende? Mas aí eu percebi o quanto essa emoção de medo, ela prejudica, ela quer te puxar, ela não quer deixar você se alinhar com quem você é de verdade. E é isso, a emoção do medo, ela faz o caos, ela cria mundos aqui, e esteja atento que não vai ser fácil. É um processo que você vai ter que exigir mais de você, tá? Então, é isso, eu acho que é o que eu tenho para entregar. O medo te paralisa, te faz ficar estagnada e não continua. O maior medo do medo é o amor, tá? Então, todas essa briga, essa resistência que o medo tem, é para você não se conectar com o amor que você é, que é a sua essência, que é a sua base, que é a sua consciência de quem você é, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!